Pai do Senhor, igreja. Quero ler aqui para vocês Salmo 121, apenas o 1 e o 2. E diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por estar viva, por estar aqui. Queria agradecer a vida do pastor Valente, todos os líderes, toda a igreja. E a igreja unida, ela é um estrago no inferno. Você crê nisso? Toda a igreja unida, ela é um estrago no inferno. E eu sou resposta de oração da igreja de Vila Alpina. Eu, ano passado, em setembro, eu estava numa empresa há 8 anos, mais ou menos 10 meses, e eu comecei a ter fortes dores no meu estômago. E a minha vida praticamente só foi hospital e pedir oração. Irmãos, orem por mim, porque eu não estou aguentando mais essa dor. E ia para o hospital, tomava medicação e voltava, até que a médica me pediu um ultrassom para fazer. E nesse ultrassom ele foi detectado um cálculo na vesícula de 1,5 centímetro. E com quem eu falava: Laís, é simples, se tiver que tirar, tira, é uma cirurgia muito rápida, é bem simples, e tudo bem. Só que o meu coração estava muito temeroso em ter que fazer essa cirurgia, porque eu cria de todo o meu coração que o Senhor, ele poderia operar um milagre e ele me curar, né? Se aquele coxo que estava lá e estava precisando de alguém para poder descer ao tanque, ele não precisou e Jesus foi até ele e curou, eu falava: Senhor, eu não preciso passar pela cirurgia, o Senhor é Deus para poder me curar. E, irmãos, eu fui tendo dores e dores, eu tive que sair do emprego para poder cuidar da minha saúde, porque a médica disse assim para mim: Laís, trabalho e saúde não dá mais para você. Então você vai ter que escolher o que você vai fazer. E só vive promessa, só adora e só glorifica quem está vivo. Então eu escolhi estar viva para poder glorificar e continuar caminhando ainda na presença do Senhor. Fiz algumas baterias de exames, foi detectado. Até setembro até janeiro, eu ainda senti muitas crises, muitas dores. E eu não conseguia respirar. Eu não conseguia puxar a respiração. Em abril teve a viagem missionária. Eu fui com a missionária Rose e eu falava para o Senhor: Senhor, eu vou lá para os índios. Se acontecer alguma coisa comigo lá, como é que vai ser? Então o Senhor coloque as mãos que eu vou fazer a tua obra, porque foi para isso que o Senhor me chamou e me levantou. Cuida da minha vida e cuida da minha saúde, porque eu estou aqui para te servir. Foi uma benção. Nós voltamos, eu tive que passar com um cirurgião, e nesse meio inteirinho eu pedindo oração da igreja, pedindo oração ao círculo de oração: orem por mim, me ajudem em oração, que eu não aguento mais isso. Passei com um cirurgião, e o cirurgião falou assim para mim: Laís, não tem como, você vai ter que realmente fazer a cirurgia. E a cirurgia foi marcada para o dia 1º de julho. E eu comecei a ficar num estado de ansiedade, assim, a nível crítico, né? E quem vê assim: nossa, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem aqui dentro. Aqui dentro não estava tudo bem. E eu sei que estava marcada a cirurgia para o dia 1º. Quando foi na semana do dia 1º, o hospital me ligou e falou que a minha cirurgia tinha sido remarcada para o dia 27/8. Foi remarcada. E nesse inteirinho, o Senhor, ele havia me dado um sonho, porque tem de algumas formas que o Senhor fala comigo, é através de sonhos. E o mundo espiritual, ele é mais real do que esse que nós vemos, irmãos. E nesse sonho, eu brigava, e era dessa maneira: filhotes de demônios, eu chutava, pegava pelo pescoço e eu lançava longe. E havia uma luz em cima de mim. Só que eu ia me esconder dentro desse casarão. E quando eu adentrava nesse casarão, eles falavam assim, esses filhotes de demônios: viu, ela não para, não adianta mais, ela não para, ela vai continuar falando, não para, dá um jeito nela. E ele mandava o próprio Satanás. E ele chegava, ele metia o pé na porta do banheiro, só que eu saía por debaixo dessa porta. E ele não me via, eu ficava entre o corredor, e ele falava assim: não resolveu. Ela continua falando, ela não
não para. Então nós vamos mandar aquele que vai acabar com a vida dela, o espírito da morte. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz nada sem antes de comunicar aos seus santos e aos seus profetas. E ali o Senhor já estava me alertando. E eu repreendi, compartilhei com as irmãs do círculo de oração. Me ajudem em oração. Irmãos, quando foi do dia 16 para o dia 17, as minhas crises começaram. E foi a semana toda em hospital, e eu pedindo oração para os irmãos, oração para os pastores, meu pai pedindo oração. Foi praticamente do dia 17 até o dia 23, eu fui para o hospital e voltava. Só que no dia 23, eu não aguentava mais de dor, eu não conseguia respirar. A minha respiração era só até a metade. E eu falei assim para minha mãe, meu pai estava trabalhando, eu falei assim, mãe, liga para a Patrícia ou para o Fábio. Eu lembrei que ele estava trabalhando. Eu falei, então liga para o Rony e para a Lídia. Pede para eles ajuda, pelo amor de Deus, que eu não estava mais aguentando. E eles chegaram em casa, nós fomos para o hospital e eles perguntaram, Laís, para onde você quer ir? Para o posto ou para o hospital? E eu falei, eu quero ir para o hospital, porque eu sabia se eu voltasse novamente para o posto, eu ia voltar para casa. Então eu falei, vamos para o hospital. E eu lembro, e eu não aguentava de dor, eu não aguentava respirar, e eu só ouvia isso que a Lídia falava no carro, Senhor, abra o caminho. Senhor, abra o caminho. E você crê que Deus é um Deus de escape e livramento para a tua casa, para a tua família. Hoje, nessa noite, o Senhor tem escape e livramento para a tua casa. Nós chegamos no hospital, nós demos entrada, já fui ali medicada, passei com a equipe, com os cirurgiãos, e eles falavam assim para mim, Laís, aonde está a sua dor? Eu falei, a dor subiu, a dor está aqui já. E aí eles devem fazer um exame de toque, assim, a vesícula deve estar totalmente inflamada. Mas nós vamos pedir um exame, só que esse exame você não vai conseguir fazer hoje. Vamos fazer alguns outros exames, e amanhã você volta, já esteja em jejum, para a gente dar continuidade nesses exames. E o Rony e a Lígia ficaram ali o tempo todo, a igreja o tempo todo também ali conosco, mandando mensagem para saber como que eu estava, em oração. E nós fomos para casa, voltamos no dia seguinte. No dia seguinte, fiz mais algumas baterias de exames, passei com os cirurgiões e eles falaram, tua vesícula está inflamada. E eu falei, tá, mas vocês vão fazer o que comigo? Eu não quero mais sentir essa dor, porque eu não suporto mais sentir essa dor. E aí eu fiz o ultrassom e constatou lá novamente o cálculo na vesícula, e um dos médicos que estava fazendo, ele falou assim para mim, eu não vou forçar, porque a sua vesícula está toda inflamada. E ela aumentou os milímetros. Falei, mas vocês vão me operar? Porque para quem não queria operar, agora eu estava orando, Senhor, me opera. Faz o milagre. Se o milagre se consiste em eu passar por isso, se eu preciso passar, então, Senhor, passa comigo. Vamos comigo, mas eu não quero mais sentir essa dor. E aí tomei mais algumas medicações, fiquei lá aguardando até o 12:30 por aí. E aí veio uma moça, me chamou e falou assim, qual o seu nome, sua idade? Passei pelas informações e falei, vocês vão fazer o que comigo agora? Não, você vai ficar internada. E aí fui para a internação, já fiquei ali, já passou todos os dados. Meus pais foram embora. E nesse inteirinho que eu fiquei ali, eu tomava, irmãos, tomava o soro, eu passei a tomar na terça-feira, todos os dias que eu fiquei ali, os 4 dias que eu fiquei ali internada no hospital. Mas eu estava tomando de 7 a 9 frascos de medicação de antibiótico. Então eu não conseguia levantar da cama, porque se eu levantava, a medicação ela parava. E aí a sensação que começou a me dar foi um sentimento de abandono. Primeiro, que meus pais tinham me abandonado, mas eles não me abandonaram. Segundo, que a igreja tinha me abandonado, porque eu não podia estar com o celular naquele momento. E a sensação é que era, até a igreja me abandonou. E pior, que Deus me abandonou. Porque quando nós passamos na prova, pela luta, a primeira coisa que nós pensamos é, Deus me abandonou. Deus meu. Mas o Senhor não abandona sobre aqueles que clamam sobre Ele. O Senhor não abandona em nenhum momento. Meus pais chegaram no dia seguinte, eu já estava ali chorando, porque eu já estava implorando para fazer a cirurgia. E na hora que meus pais chegaram, tocou o telefone ali da enfermaria e falou assim, Laís, você pode subir que você vai operar agora. Só que nesse inteirinho, os médicos tinham falado para os meus pais que se eu não operasse lá no hospital da Vila Alpina, porque a minha cirurgia estava marcada no hospital do Sapopemba, para eu poder operar.
Então nós tivemos que ir às pressas para o hospital. E eles falaram, se ela não operar aqui, ela vai ter que ser transferida para um outro hospital. Mas ela vai operar, ela não sai mais daqui com essa situação, porque a vesícula dela está super inflamada. Eu subi para o centro cirúrgico, meio de meio, e eles me deixaram numa salinha à parte. Eu senti uma dor no peito tão forte que eu falei, Jesus, eu entrego minha alma, meu corpo, meu espírito, eu entrego tudo ao Senhor, porque eu achei que naquele momento eu ia morrer. E aí eles me pegaram, me levaram para o centro cirúrgico, e aí o médico falou assim para mim, Laís, você já passou por algum tipo de cirurgia? Falei, sim, já passei. Ele falou, onde? Eu falei, no rosto. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho pino e platina no rosto, porque eu fui arremessada numa viga de concreto, então eu não tenho nenhum osso no meu rosto, do lado esquerdo eu não tenho, é tudo pino e platina. E ali foi aonde o Senhor me chamou. E como eu digo, pastor, para Moisés o Senhor usou uma sarça. E para mim, pastor, ele usou uma viga de concreto. E eu estou aqui até hoje para a glória de Deus. Sou um milagre vivo, ambulante, para testificar que esse Deus, ele muda as circunstâncias, que ele faz, que ele abre portas, que ele continua sendo Deus. E aí o médico falou assim, da barriga, eu falei, a primeira e a última. É a primeira e a última. Aí ele falou assim, a sua vesícula está muito inflamada, e se nós não conseguimos fazer por vídeo, que é dos furinhos, nós vamos ter que te abrir e colocar um dreno. Eu falei, pronto, agora eu morri. Agora eu morri. O porém é que eles tinham pegado, ao invés de eles pegarem a minha veia, eles pegaram a minha artéria. Então tudo que eles iam injetar me queimava. E doía. E eu falava, tá me queimando, isso daqui tá me doendo. Tire esse acesso. E ninguém tirava. Fiz a cirurgia. Fiquei na salinha de espera. E eu não tinha nem noção da hora que era. E o médico desceu para poder falar com os meus pais, falou assim, a cirurgia da Laís foi uma cirurgia muito difícil, porque estava tudo inflamado, a vesícula dela foi tirada, não tem mais nada, e eu fui para o quarto às 7h30 da noite. E a hora que eu acordei, eu só ouvi as enfermeiras falando assim, se você sentir cãibra, você pode virar de lado. E eu virei de lado e falei, glória a Deus, eu estou viva. Glória a Deus, eu estou viva. Fui para o quarto e era só medicação de meia hora a 1 hora eu tomava medicação. E os médicos, eles falavam assim, com os enfermeiros, você precisa andar, senão você não vai ter alta. Eu falei, como que eu vou andar se vocês não param de trazer medicação para mim? Não tem como eu andar. Vocês vão parar de me dar medicação? Eles vão parar. E eu comecei a ficar dopada de remédios. Se vocês me perguntarem o que os médicos falavam quando eles entravam, eu não sei, porque eu estava dopada. Eu comecei a andar a partir da quinta-feira, que eu operei na quarta-feira. Na quinta-feira, no horário da visita, que meus pais, eles estavam ali, foi quando eu comecei a andar, quando eu comecei a caminhar. E eu lembro que uma dessas visitas que o médico fez, eu estava dopada de remédio, eu não estava entendendo nada do que era dito. E eu só ouvi muito assim de longe, o médico falou assim, se você estiver bem, se os seus exames estiverem tudo normal, que eles estavam fazendo exame das plaquetas para ver como as minhas plaquetas estavam. O médico falou assim, se você estiver bem, amanhã você tem alta. Eu só lembro que eu fiz isso. Glória a Deus! E eu voltei e apaguei. O médico não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Eu fiquei ali ainda. Quando foi à noite, eu pedia para o enfermeiro-chefe ele tirar o meu acesso. Ele falava, eu não vou tirar, porque as suas veias estão sumindo. Eu falei, acho que minhas veias foram arrebatadas e só eu fiquei. Porque as veias sumiram todas. Não aparecia absolutamente mais nada. Eu falei, pelo amor de Deus, muda, porque eu não estou mais aguentando. Eu estava toda inchada, meu braço inchado, meus pés, as minhas mãos e meu rosto estava amarelo, parecendo a cor ali da saia da Vitória. Eu estava desse jeito por causa dos antibióticos que eu estava tomando. E ele, com muito custo, eles mudaram o meu acesso. Pegaram o acesso na mão que eles conseguiram. E cada meia hora, 1 hora, era enfermeiro que vinha tirar sangue, fazer os exames de sangue para ver como era que eu estava. E uma dessas médicas, que era muçulmana, ela tocava na minha panturrilha, só que eu não tinha forças para poder perguntar para ela o que estava acontecendo, porque ninguém falava nada, porque eu não estava conseguindo andar. E uma moça que estava dentro do quarto, eu precisei usar fralda, e eles falavam, se você não fizer as suas necessidades, você vai ter que usar uma sonda. E eu não conseguia ter estabilidade, firmeza nas minhas pernas para conseguir andar. E como eu já sou de maior,
Então minha mãe e meus pais não poderiam ficar comigo. Eu só disse pro enfermeiro: você vai ficar comigo aqui o tempo todo para me ajudar a levantar, a caminhar. Vai vir um fisioterapeuta. Eu falei: ninguém passou aqui até agora. Então, por favor, deixa minha mãe ficar aqui para minha mãe poder me auxiliar naquilo que eu precisar. E aí ele falou assim: tudo bem, eu vou falar com os meus líderes, com os meus chefes, e depois eu venho aqui e dou a resposta. E ele voltou, ele falou assim para minha mãe: eu vou deixar a senhora ficar aqui, mas para isso eu precisei falar que a Laís, ela tem crise de ansiedade, até porque a Laís fala demais, né? Aí eu fiquei pensando assim: por que eu falo demais? Porque todos os enfermeiros que entravam, eu perguntava: o que vocês vão me aplicar? O que vocês vão me dar? Porque eu sou alérgica à bezetacil, e quando eu era pequena eu quase morri. Então havia essa necessidade de eu estar perguntando para eles: o que vocês estão me dando? E isso estava incomodando muito o enfermeiro chefe. E eu falei: não tem importância, que incomode ele, mas eu preciso saber o que eles estão me aplicando. Minha mãe passou a noite toda comigo. Quando foi na sexta-feira, o médico, ele me deu alta às 7h30 da manhã. Só que eu só fui ter alta na realidade 4h30 da tarde, porque ele foi para o centro cirúrgico e esqueceu da minha alta. Só que nesse inteirinho a minha pressão subiu, eu comecei a passar mal. Eu que não tenho pressão alta, tudo subiu, tudo aflorou. Tudo que não tinha que aflorar, aflorou. E eu não vi a hora de sair daquele hospital. E eu lembro que um desses momentos que eu estava ali no hospital, eu dizia assim para o Senhor: Senhor, eu estou viva. Alivia um pouquinho a minha dor, Senhor. Apenas um pouco alivia a minha dor, porque eu não aguento mais. O Senhor realmente está aqui comigo. E aí o Espírito Santo falava assim para mim: Laís, eleva os teus olhos para os montes. Laís, eleva os teus olhos para os montes. O teu socorro vai vir além dessa dor. Eu sou o teu socorro. O teu socorro vem além da dor. Está atrás dessa dor que você não está vendo, mas eu estou com você. Eu estou com você. Eu não te deixei em nenhum momento. E foi então que eu consegui dormir. E quando eu acordei, eu já estava sentada. Coisas que eu não estava fazendo é ficar sentada. Então sou grata até por sentar, até por respirar. Se você ainda não agradeceu a Deus porque você está respirando, porque você pode sentar, porque você pode andar, agradeça ao Senhor. Aleluia. É um mínimo que sejamos gratos pela vida, que sejamos gratos pelo ar que nós respiramos. Sexta-feira eu tive alta, fui para casa, eu comecei a receber a visita dos irmãos, que eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz em saber que a igreja estava orando em todo o processo. Enquanto a igreja orava, o Senhor, Ele operava algo ali dentro daquele hospital. Ele ia amenizando as minhas dores através da oração da igreja. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então não duvide quando vocês trazem um pedido para o altar, porque no altar tem cura. Enquanto a igreja ora, o Senhor, Ele vai lá, Ele resgata, Ele livra, Ele liberta, Ele corta o laço, Ele faz o que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Ele faz, Ele é poderoso. E no sábado eu comecei a ter a dor na perna. Domingo, dor na perna. Na segunda-feira eu não conseguia mais andar e eu tinha que começar a me arrastar. E meu pai falava assim: Laís, ainda bem que você não desanimou. Eu falei: pai, porque se eu me desanimar, eu fico em cima da cama, eu não ando mais. Se eu desanimar, eu fico aqui. Então é me arrastando, eu vou me arrastar. E toda vez que eu ia levantar, eu falava: Senhor, pega nas minhas mãos e caminha comigo. E ali eu ia vencendo algo. Só que por fora estava tudo bem, mas por dentro estava tudo abalado. Porque eu comecei a ficar traumatizada de tudo aquilo que eu vivi e presenciei dentro de um hospital. Aquilo começou a mexer dentro de mim. Então eu comecei a ficar com medo, pastor Enéas, de andar, de dar um passinho, de dar outro. E quando foi na quarta-feira, minha mãe falou assim: se amanhã você estiver assim, amanhã nós vamos te levar para o hospital. E o meu medo era: eu vou para o hospital e eu vou ficar lá de novo. Senhor, esse cenário eu não quero viver de novo, porque eu sei que eu vou ficar internada lá de novo. Eu não quero voltar para o hospital. E eu precisei voltar para o hospital. Voltamos para o hospital. Passei com o médico cirurgião e falei assim: com os teus pontos, com a cirurgia está tudo bem. Ele falou assim: só que isso na sua perna ou pode ser uma contorção ou é uma trombose. E eu falei: o que é isso? Ele falou: você vai ter que tomar um anticoagulante. Eu falei: na veia
Eu já fiquei assustada, já fiquei apavorada já. Ele falou, não, é um remédio que você vai ter que tomar, fazer um acompanhamento. Falei, tudo bem. Ele pediu um ultrassom, eu fiz o ultrassom, fez a primeira médica, veio um outro médico para poder refazer, e lá foi detectado trombose. E os meus vizinhos começaram, porque minha mãe começou a relatar, e os meus vizinhos falaram assim, o vizinho daqui acabou, esses dias atrás, aí ele morreu de trombose. E aí minha mãe veio me falar. E aí, pastora, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu também vou morrer. Eu vou morrer também, né? Porque se o vizinho morreu, eu também vou morrer. Para vocês verem como que eu estava abalada a tal ponto de dar legalidade para Satanás de uma situação que o outro viveu, e eu estava tomando posse para mim. É por isso que eu comecei falando que o reino espiritual, ele é mais real do que nós vemos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós proferimos, com aquilo que nós declaramos. E aí eu sei que voltei para casa, comecei a tomar o anticoagulante, e eu comecei a ficar com muito medo, as mesmas coisas de andar, de sentar e fazer coisas normais que eu fazia. E aí meu pai falava assim, Laís, para que tanto medo? Você está bem, você está curada, você não tem nada. Só que na minha mente, pastor, e aqui dentro, eu não estava bem. Eu não estava bem, porque há um laudo médico sobre a minha vida, mas a palavra do Senhor é ela que tem que prevalecer sobre a minha vida, e não o que o médico diz, porque há um médico dos médicos, que ele me livrou do vale da sombra da morte, ele cortou o laço, ele desfez com a armadilha de Satanás, e se ele desfez lá, ele vai desfazer aqui também. Só que eu precisava entender isso. Eu precisava entender isso. E um dos particulares que eu estava tendo com o Espírito Santo da minha recuperação, ele dizia assim, Laís, você quer ficar com a sua dor, você quer ficar com o seu problema, você quer ficar com o laudo médico, mas tudo o que eu quero é que você fique comigo. E quantas vezes nós queremos ficar com a nossa dor e não queremos ficar com aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que resolve, aquele que cura, aquele que liberta. Nós preferimos e escolhemos ficar com a nossa dor. Então foi quando eu precisei me posicionar. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor cura, e eu sei que o Senhor vai completar a tua obra na minha vida, porque é isso que Filipenses diz, bem por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. E eu sei que essa obra vai ser completa. E eu continuo tomando remédio. E ontem, no sábado, o posto me ligou e falou assim, Laís, vem retirar a sua guia. E eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. A menina não entendeu nada. Eu falei, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é fiel. Porque eu estava aguardando. E amanhã eu vou estar passando como vascular. E eu creio que eu ainda vou voltar aqui para testemunhar e dizer que Ele completou a obra dele, que Ele fez, e eu estou curada. E eu quero agradecer à igreja, a noiva do Cordeiro, porque se eu estou aqui, eu sou resposta de cada um de vocês. Eu sou resposta da igreja. A vitória não é minha, mas a vitória é do povo de Deus. Então, muito obrigada. A minha gratidão a cada um que se propôs em orar pela minha casa e pela minha vida. Eu sou grata a Deus e desde já agradeço a minha oportunidade. E não se esqueçam, fique com o Senhor, mas não fique com a sua dor. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Nós queremos convidar a igreja, irmãos, para lermos a